Então, nós vamos falar sobre os polímeros. Então, aqui nós temos alguns exemplos de polímeros, mas ao longo do trabalho nós vamos falar sobre características e sobre cada um deles. Os polímeros eles são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes que são formadas a partir de unidades estruturais menores, que são denominadas de monômeros. Nós podemos fazer uma analogia em relação a esses monômeros com os vagões de um trem. Juntando todos esses vagões nós formamos o trem, o que seria a macromolécula, ou seja, os polímeros. Bom, vou falar sobre as propriedades gerais. Aqui eu vou falar sobre a fórmula geral dos polímeros. Os polímeros, eles são um conjunto de monômeros. O menor monômero que a gente tem é o eteno, que é o gás responsável pelo amadurecimento das frutas, que é um carbono ligado a outro por meio de uma ligação dupla. No caso dos polímeros, a gente vai ter esse mesmo grupo, só que em N variações. Então vão ser vários grupos desses ligados uns aos outros. O ponto de fusão. Os polímeros eles podem ser amorfos, ou seja, sem forma, e eles também podem ser cristalinos, então por isso eles não vão ter um ponto de fusão fixo. Os amorfos eles vão apresentar temperatura vítrea, que é uma temperatura média de quando os polímeros começam a criar uma mobilidade. E somente os cristalinos é que vão ter a temperatura de fusão. Aí aqui tem a representação de um polímero amorfo, que é esse trem meio separado, e no caso do cristalino, que as moléculas vão ser mais juntas. E também pode ter aqueles polímeros que vão ter tanto uma região cristalina quanto uma região amorfa. E aí vai apresentar tanto a temperatura vítrea quanto a temperatura de fusão. Aí aqui tem uma tabela onde a gente vai ter a temperatura vítrea, a temperatura de fusão. E aqui a gente tem as características gerais: baixo custo, baixa densidade, baixa resistitividade, alta resistência elétrica e baixa condutividade elétrica. Então, vou falar um pouquinho aqui agora dos polímeros naturais sintéticos. Os polímeros naturais são naturais porque eles são encontrados na natureza. E essas macromoléculas são chamadas de debiomoléculas ou moléculas da vida, porque elas são essenciais para o processo que mantém a vida. Elas fazem parte de 3 classes: carboidratos, lipídios e proteínas. Então, os carboidratos. Carboidratos são compostos de função mista, poliálcool aldeído e poliálcool cetona, ou qualquer outro tipo de composto que sofra hidrólise e forme compostos com essas funções mistas. Os monômeros incluem a glicose e a frutose, que se unem de formas diferentes para formar os polissacarídeos, como o amido, o glicogênico e a celulose. Está aqui uma fatia do amido, da molécula do amido, a celulose, que é o algodão, e a molécula da celulose. Os lipídios, eles são ésteres que sofrem hidrólise. A hidrólise é a quebra das moléculas com a adição de água. Essa quebra pode gerar moléculas como ácidos graxos, devido à liberação do H+, um monoálcool graxo, poliálcool, que é a glicerina, e também os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras. Alguns exemplos dos óleos. As proteínas, elas são macromoléculas resultantes da combinação de aminoácidos, que é a função amina e ácido carboxílico. É o polímero natural mais abundante no corpo humano. Tem exemplo como o hormônio e as insulinas. Polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos são divididos em 2 grupos, que são os polímeros de adição e os polímeros de condensação. E aqui nós temos alguns exemplos de polímeros sintéticos, como sacolas plásticas, para-choques de automóveis, canos para água, panelas antiaderentes, mantas, colas, tintas, chicletes, etc. Aqui tem algumas fotos, né? Como por exemplo o PVC, que é o cano para água, caneta, a panela antiaderente, etc. Polímeros de adição. Quando as substâncias são usadas para a criação de polímeros,
manifestam de forma obrigatória uma ligação dupla entre os carbonos. Quando ocorre a polimerização, acontece a quebra da ligação dupla e também a criação de duas ligações sigma. Polímeros de condensação são gerados quase sempre através da reação por meio de dois monômeros distintos e com a extinção de pequenas moléculas. Às vezes sobra água, um HCl, um HCN, distinto da formação da ligação dos dois monômeros. Nessa modalidade de polimerização, os monômeros não necessitam demonstrar a ligação duplas por meio dos carbonos. No entanto, é extremamente necessária a presença de dois tipos de grupos funcionais distintos. Então, nós temos os polímeros termofixos e os termoplásticos. Os termofixos, eles são plásticos que são maleáveis apenas no momento da sua fabricação, sendo que depois não é possível remodelá-los, eles só vão se decompor mesmo. E assim, não é possível remodelá-los porque as macromoléculas elas formam ligações em todas as direções do espaço, formando uma rede tridimensional, chamada de reticulado. E assim, a impossibilidade de fusão deles faz com que dificulta, no caso, o processo de reciclagem. Então, os polímeros termofixos eles não podem ser reciclados. O primeiro polímero termorrígido ou termofixo a ser produzido foi a resina fenolformaldeído, mais conhecido como baquelite ou novolax, que é esse material utilizado para fazer os cabos das panelas. Já os termoplásticos podem ser amolecidos, o que permite a deformação a partir da aplicação de pressão. Quando resfriados, voltam à sua rigidez inicial. Um aspecto importante é que, diferente dos termofixos, os termoplásticos são recicláveis. Aqui nós temos exemplos de termoplásticos, que é a sacolinha, que a gente usa diariamente, e as garrafas PETs.